Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula sobre o rito comum ordinário. Eu sou o professor Rigueto e vou desenvolver com vocês, ao longo de várias aulas, o maior rito processual do processo penal brasileiro. Perfeito? Nós vamos fazer, na verdade, aqui um verdadeiro passeio por matérias que antecedem a construção do rito processual. Por exemplo, a parte do inquérito policial. Nós vamos tratar depois de ação penal, nós vamos tratar de jurisdição e competência, vamos tratar um pouquinho sobre sujeitos processuais, até então entrarmos na matéria da teoria das provas e lá na frente, então, você vai visualizar ao final das aulas do rito ordinário o verdadeiro caminho do processo, o mais completo rito processual, aquele aplicado a crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos e que não disponham de rito processual próprio, específico, especial. Lembrem-se, na verdade, da regra de identificação dos ritos. Todo crime com pena máxima em abstrato de até 2 anos, a competência é do rito sumarício. Lei 9.099, juizados especiais. Uma vez que ultrapasse o limite de 2 anos, tem que se questionar se possui rito especial. Se existir rito especial, vai ser aplicado o rito especial. Mas não havendo rito especial, você cai na terceira e última regra. Se a pena máxima é superior a 2, porém ela é inferior a 4, eu tenho o rito sumário. Agora, se ela é igual ou superior a 4 anos, nós vamos tratar do rito comum ordinário. Perfeito? A primeira parte, na verdade, que eu gostaria que você fizesse com papel e caneta na mão, certo? É escrever na pontinha do papel IP de inquérito policial, tá? E antes do inquérito policial, puxasse 2 flechinhas, uma para cima, uma para baixo, então vai ficar inquérito policial, uma flechinha para cima, uma flechinha para baixo. Na de cima você vai colocar portaria e na de baixo você vai colocar auto de prisão em flagrante. E aí vai ficar assim, então, quem olhar o papel, vai ficar portaria e auto de prisão em flagrante, as flechinhas se fecham no IP, no inquérito policial, e depois mais uma flechinha, você vai escrever relatório. Bom, aqui nós estamos diante da estrutura, certo, de um procedimento dos quais eu vou passar para vocês agora inúmeras características que caem em concurso público, tá bom? Vamos tomar nota agora de cada uma dessas características. Primeiro detalhe, inquérito policial. Ele é um procedimento administrativo. Anota lá. É um procedimento administrativo. Ele não é considerado um processo, porque o processo é o conjunto de atos concatenados. O inquérito policial, por óbvio, também tem sua estrutura documental, uma ordem documental, mas não é tão severa assim quanto o processo penal brasileiro, tá bom? Então ele é um procedimento administrativo. Ele é escrito, embora tenhamos hoje a vinda da tecnologia com depoimentos através do sistema audiovisual. Mas ainda assim ele é considerado um documento escrito. Então, procedimento administrativo escrito. Ele é oficial. Sim, não é um detetive particular que faz o inquérito policial. O inquérito policial ele é presidido por um delegado de polícia civil investido na carreira ou um delegado da Polícia Federal investido na carreira. Anote aí com uma flechinha, porque nós temos um irmão gêmeo do inquérito policial, chamado de PIC, Processo de Investigação Criminal, que nada mais é do que um inquérito policial presidido por um promotor de justiça. O Supremo Tribunal Federal deu guarida ao Ministério Público dizendo: você, promotor, pode investigar. E se você pode investigar, através de qual procedimento administrativo, escrito e oficial você vai fazer? O PIC, Processo de Investigação Criminal, que é a mesma coisa que o inquérito policial. Perfeito? Então nós temos o delegado da Polícia Civil, o delegado da Polícia Federal e agora o Ministério Público como titular, como responsável por esse procedimento. Vamos adiante. Além de um procedimento escrito, além do procedimento administrativo, escrito, oficial, ele pode ser também oficioso. Anota aí. Oficioso é porque pode ser impulsionado de ofício.
Chegando a informação para o delegado de polícia, ele pode dar impulso à investigação criminal de ofício, não dependendo de nenhuma provocação da parte. Tomado conhecimento, ele pode dar encaminhamento à investigação. Tá bom? Procedimento administrativo, escrito, oficial, oficioso. Tá? Ele é inquisitório. E quando a gente fala de inquisitório, que vem de inquisição, a gente está falando, na verdade, de um afastamento do princípio do contraditório e da ampla defesa. Por óbvio, que a inquisitoriedade do inquérito policial quer dizer que cabe ao delegado, ao responsável pelo inquérito, a discricionariedade de qual prova será produzida. Regra geral, a gente encontra na prática, em algumas doutrinas, o seguinte jargão. Tudo aquilo que o Ministério Público pede ao delegado, o delegado tem que fazer. Tudo aquilo que a defesa pede ao delegado, o delegado pode fazer. E é justamente este poder fazer que lhe dá a arbitrariedade, ou melhor, a discricionariedade, a discricionariedade, tornando o procedimento inquisitório, certo? Bom, essa inquisitoriedade ganhou uma certa relativização ao longo dos anos. Haja vista que hoje, durante o inquérito policial, eu, advogado, tenho o direito de acompanhar o meu cliente, certo? Tenho o direito, inclusive, de fazer perguntas. Ao longo do depoimento, eu tenho o direito de fazer perguntas, coisa que não acontecia em tempos não muito longínquos, tá? Então, cuida com isso. Procedimento escrito, oficial, oficioso, inquisitório, com esta ressalva dessa relativização ao longo dos anos. Além da inquisitoriedade, eu tenho o sigilo. E esse sigilo também foi quebrado, foi relativizado, tá? Nós temos uma súmula vinculante, número 14, do Supremo Tribunal Federal, que diz, na verdade, que é garantido ao advogado o acesso a todas as provas já documentadas no inquérito policial. Quando eu falo em inquérito policial, eu também me reporto ao PIC, Processo de Investigação Criminal. Então, cuidado, tá? O que eu tenho que verificar com vocês aqui? Até pouco tempo atrás, o inquérito era 100% sigiloso. Por muitas vezes, eu, ao longo dos meus 17, quase 18 anos advogando, eu chegava na delegacia e dizia, doutor, eu gostaria de ver o inquérito policial antes do meu cliente dar o depoimento. E o delegado, poucas vezes, me respondia assim, doutor, seu cliente primeiro dá o depoimento, depois eu lhe mostro o inquérito policial. Com a mudança advinda da súmula vinculante número 14 do STF, hoje eu junto uma procuração, eu requeiro acesso ao inquérito policial. Ao juntar a procuração e requerer o acesso, o inquérito policial é me disponibilizado, somente os documentos que já estiverem constando do inquérito, somente as provas que já estiverem concluídas. Inclusive, a nova lei do abuso de autoridade diz que se o delegado retirar provas do processo, do inquérito, certo? Que já estejam concluídas ocultando da defesa, comete ele o abuso da autoridade. Então, por óbvio, aquilo que já está concluído, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, um mandado de prisão, se tudo isso já tiver concluído, deve fazer parte do caderno indiciário, deve fazer parte desta fase embrionária do processo penal. Agora, se uma interceptação telefônica estiver em andamento, se uma busca e apreensão estiver aguardando o seu cumprimento, se o mandado de prisão estiver aguardando, é lógico, pessoal, que não tem o porquê um delegado me entregar essa documentação. Por mais ético que eu possa ser, o cidadão vai frustrar a investigação. Vai dizer para o seu cliente, pare de falar ao telefone, não fique na sua residência, retire a voz furtiva ou produto do crime do seu estabelecimento. Por quê? Vai frustrar. Então, repito, ele é um procedimento administrativo, ele é oficial, ele é oficioso, certo? Procedimento administrativo, escrito, oficial, oficioso, inquisitório, sigiloso, sexta característica, sigiloso, e cuida agora porque ele é
dispensável. E cuida com isso, porque nas provas de concurso cai a palavra disponível. Não, inquérito policial não é disponível. Uma vez que eu diga que morreu determinada pessoa, o delegado deve instaurar o inquérito policial. Uma vez que eu diga que praticaram um estelionato ou um furto, principalmente o furto, ele deve instaurar o inquérito policial, porque nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele tem que agir. A condicionada representação depende do impulso da sua vítima, do seu representante, e na ação penal privada depende do impulso do querelante, né? Mas então assim, qual é a lógica da situação? Ele é dispensável. Se eu levar toda a documentação, todas as provas diretamente ao ao promotor de justiça, o promotor de justiça já pode dar encaminhamento à ação penal. Eu não preciso do inquérito, ele é dispensável, mas ele não é disponível, tá? Então ele é um procedimento administrativo, ele é escrito, ele é oficial e ele é oficioso, ele é inquisitório com ressalvas, ele é sigiloso com ressalvas da súmula vinculante número 14. Ele é dispensável, mas não disponível, tá? E ele tem o direito, o indiciado, a pessoa que está sendo ouvida como suspeita nesse inquérito, de ter o acompanhamento de um advogado, bem como tem o direito de permanecer em silêncio, bem como se estiver preso em flagrante tem o direito de comunicar o familiar. Então, professor, mas e se ele não tiver advogado? Não gera nulidade. Advogado só é obrigatório na fase judicial. Aqui na fase policial é uma faculdade. Você quer advogado? Sim, eu quero. Então aguarda porque eu tenho que chamar um. Só podemos iniciar seu depoimento quando seu advogado chegar. Não, eu não quero. Pode continuar o procedimento sem problema nenhum. Fui preso. Direito seu avisar a família. Quer avisar? Sim, vão avisar a família. Não quero avisar. Direito seu não avisar a família. Certo? Então assim, está sendo interrogado. Você tem direito para falar ou ficar em silêncio? Eu quero ficar em silêncio. Então olha só. Essas características do caderno indiciário, da fase embrionária, elas servem para colher elementos de autoria e de materialidade que vão dar sustentação futura para o Ministério Público ou para o querelante no oferecimento da denúncia ou da ação penal privada, que seria a queixa-crime. Por que ele é dispensável? Porque eu posso levar direto ao titular da ação, promotor ou querelante, o encaminhamento do procedimento. Tá? Essa é a regra dentro do inquérito policial. Vou fechar aqui com mais 3 informações e aí depois passamos para a aula 2 do rito comum ordinário, com detalhes, obviamente, de cada uma destas fases. Tá? Bom, todo inquérito policial vai ser aberto de 2 maneiras. Ou através da portaria, matéria da aula 2, ou vai ser aberto através do auto de prisão em flagrante. Tá? Então, dentro do cronograma da disciplina de ritos processuais, nós estamos na primeira aula do rito ordinário, que é a aula 2 do cronograma, porém, a aula, na verdade, que trata do rito ordinário, a primeira aula do rito ordinário. Portaria ou auto de prisão em flagrante são os documentos que abrem um inquérito policial. Cuidado com as provas de concurso. Vão dizer que é denúncia ou queixa. Não, denúncia ou queixa abrem a ação penal. Portaria e APF abrem o inquérito policial. E para fechar, como é que eu fecho um inquérito policial? Com relatório. Então ela vai ser aberta por portaria ou auto de prisão em flagrante. Por isso que eu pedi para você desenhar o inquérito no meio. Antes dele, a portaria ou auto de prisão em flagrante com flechinhas apontando para o IP. E o fechamento dele com um documento chamado relatório. Alguns doutrinadores dizem que o relatório é o momento em que o delegado indicia alguém. Não necessariamente. O delegado pode indiciar alguém a qualquer momento. Lembre-se também de um último detalhe, de que uma vez que você seja ouvida na delegacia como testemunha, você não pode calar a verdade, não pode ficar em silêncio, sob pena do crime de falso testemunho. Uma vez que você é ouvido na delegacia na qualidade de suspeito ou indiciado, você tem o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. Perfeito?
Esse é o primeiro cenário, então, trazido desse caderno indiciário, desse procedimento administrativo dispensável, escrito, oficial, oficioso, todas as características que eu passei para vocês. E no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com as peças, então, que abrem e a peça que fecha a figura do inquérito policial. Bons estudos e até a próxima!